Olá, olá, olá! Que honra e que alegria estar aqui novamente. Estamos ajustando o volume, ajustando a imagem. Por favor, me digam se me veem, se me ouvem bem. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro compromisso. Nós estamos numa série de lives falando a respeito de um livro que chama Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Nas semanas anteriores nós falamos do primeiro e do segundo. E hoje nós vamos falar do terceiro compromisso. A ideia desses nossos encontros é nós entendermos um pouco mais sobre por que as coisas acontecem da forma que acontecem e como a gente pode lidar melhor com as coisas que nos acontecem, como nós podemos mudar o que o livro chama de compromissos. Compromissos, ele diz que é tudo aquilo, todas as nossas informações que nós recebemos ao longo da vida, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente aprendeu e que tomou como verdade para a nossa vida, mas que hoje a gente percebe que não precisa mais ser assim, que não precisa ser a nossa verdade. Então ele traz esses compromissos. Boa noite, Júlia, boa noite, Laine, sejam bem-vindas. Para que nós olhemos para a nossa vida, para a forma como nós pensamos, para aquilo que nós acreditamos e para que a gente troque esses compromissos por compromissos ou por crenças ou por informações que sejam positivas para nós, que nos permitam ter a vida incrível que nós viemos para ter. Nós já falamos dos 2 primeiros compromissos. Se você perdeu, depois você revê os nossos encontros anteriores, por favor. Boa noite, Roberta, linda, seja muito bem-vinda. Vocês me ouvem, me veem bem? Só me deem um joinha, por favor, tá bom? Eu vou ajustando aqui. Então, nós falamos do primeiro compromisso, que é seja impecável com a sua palavra. E nesse primeiro compromisso o autor fala bastante da importância, gratidão pela resposta, da importância de nós estarmos atentos àquilo que a gente fala com mais frequência, as palavras que nós usamos para nos referirmos aos outros e as palavras que nós usamos para nos referirmos a nós mesmos, como é que a gente fala sobre nós. Depois o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal, e aí ele vai nos explicando também o quanto a opinião do outro a nosso respeito é só a opinião do outro, tá tudo bem, o quanto cada um de nós passa por momentos, cada um de nós tem os seus aprendizados, tem a sua bagagem de vida e a gente enxerga as coisas e as pessoas baseados naquilo que a gente aprendeu, nas coisas que nós experimentamos, experienciamos e vivenciamos. Então, tudo que a gente enxerga no outro, na verdade, está baseado nos nossos valores, nas nossas crenças, nos nossos compromissos. E assim, o contrário também. Tudo que o outro vê em nós também está baseado nas informações que ele recebeu, nos valores que ele tem, nas crenças que eles têm e nos compromissos que ele tem. Então, não levar nada para o lado pessoal significa mantenha a opinião do outro, é do outro, e a gente entende e respeita isso, assim como a nossa opinião a respeito de tudo também é nossa, e o outro não precisa acatar a nossa opinião e o nosso ponto de vista. Então hoje nós vamos para o terceiro compromisso. Não tire conclusões. Quantos de nós está habituado a fazer isso, né? Vou até falar um pouquinho de algo comum no nosso dia a dia, antes da gente ler uma partezinha da lição, que é quantas vezes, por exemplo, um de nós ou alguém que a gente conhece tá no trabalho, por exemplo, vamos supor uma hipótese aqui. A gente tá no trabalho e de repente alguém fala, fulano, o seu chefe tá te chamando, ou o chefe tá te chamando, ou o gerente tá te chamando, e a gente já fica, ai meu Deus do céu, o que será que eu fiz de errado? O que será que ele quer falar comigo? E a gente já vai tirando um monte de conclusões, vai sofrendo antes da hora por aquilo que a gente imagina que vai acontecer, porque a nossa mente, ela sempre se baseia em coisas que a gente já vivenciou. E todas as respostas que essa mente vai procurar normalmente estão no nosso passado, em cenas semelhantes. Isso não quer dizer que elas serão iguais, mas a gente já, como a mente gosta muito de respostas, ela vai procurar uma resposta para aquilo que eu acabei de ouvir, para aquele chamado que eu recebi.
E aí ela já vai se preparar, mas baseado numa resposta anterior, de passado, que não necessariamente é a situação que a gente vai vivenciar agora. Então, esse compromisso também é bastante importante porque ele vai evitar muita dor de cabeça, vai evitar muita chateação, vai evitar muito desconforto no nosso dia a dia, se a gente conseguir seguir o compromisso que é não tire conclusões. Mas antes da gente falar e ler juntos aqui esse terceiro compromisso, eu queria pedir para que a gente convide mais pessoas. Se tem feito sentido para você esses compromissos, se praticá-los você acredita que realmente pode fazer diferença no seu dia a dia, então vamos nesse momento fazer a nossa ação de dar para a gente receber também. Clica nesse aviãozinho que tem no cantinho aí da sua tela, eu vou clicar no meu aqui para a gente convidar mais pessoas para estar aqui conosco nesse momento. Também entendendo que ela pode de verdade transformar a sua vida, tornar a sua vida mais leve, mais fácil, praticando esses compromissos. Então vamos lá, eu já enviei os meus. Então vamos de verdade agora para a nossa lição. O terceiro compromisso, não tire conclusões. O terceiro compromisso é não tire conclusões. Temos a tendência a tirar conclusões sobre tudo, presumir. O problema é que acreditamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. Até pensando, hein, gente? Levamos para o lado pessoal, então os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com a nossa palavra. Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo por problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande conflito do nada. Quantas vezes a gente entra ou cria problemas ou situações que parecem problemas na nossa vida porque a gente concluiu antes da hora alguma coisa. Porque a gente achou que o comportamento do outro foi assim, assim, assado e já concluiu que o outro tá bravo ou que o outro tá feliz ou que o outro tá chateado. Simplesmente porque a gente não perguntou o que é que estava acontecendo. Vou dar um outro exemplo que é bem comum, bem corriqueiro, que alguém aqui já pode ter vivenciado ou experienciado em algum momento. Imagina que você está andando na rua e alguém muito conhecido seu, que você gosta muito, passa por você e você está esperando que aquele encontro seja muito bacana, que vocês parem para conversar e a pessoa simplesmente fala um oi e passa correndo e vai embora e não dá bola para você. E eu vou falar isso porque eu já vivenciei algo semelhante. E a nossa mente, como ela vai procurar respostas do porquê que isso aconteceu, ela vai fuçar, né, lá no fundo para entender o que pode estar acontecendo. E quantas vezes a gente já vai concluindo que a pessoa, ela tá brava comigo. Nossa, o que eu fiz para ela me tratar assim? Nossa, será que algum dia eu não falei com ela quando ela esperava? Nossa, será? A nossa mente lá vai longe, a gente vai tirando um monte de conclusões. Muitas vezes vai se achando menor, vai se diminuindo, vai acreditando que nós fizemos algo errado, vai procurando uma forma de nos culparmos, de a gente se achar, ficar com medo, ou seja, de novo a gente entra num looping de criar problemas onde não existe, simplesmente porque a gente não perguntou para a pessoa. E de repente a pessoa só estava com pressa, naquele momento ela tinha um compromisso, ela estava pensando em outra coisa, nem sei se teve direito que era você que estava ali, percebe? E a gente às vezes entra nesse lugar de se achar, de se chatear mesmo e fica ouvindo esse monte de voz que vai dizer, nossa, mas o que será que você fez? Nossa, que pessoa horrível, nossa. Ou seja, a gente fica pressupondo as coisas e sofrendo antecipadamente simplesmente porque nós tiramos conclusões ao invés de perguntar para a pessoa o que foi que aconteceu. Simples assim. Criamos muito veneno emocional apenas tirando conclusões e fazendo isso de forma pessoal, porque geralmente começamos a tagarelar sobre nossas conclusões. Como ficamos com medo de pedir esclarecimentos,
tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre elas. Depois as defendemos e tentamos tornar a outra pessoa errada. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. É o que nós falamos anteriormente. No caso de a gente encontrar alguém muito querido na rua e a pessoa não dá bola. O quanto de conclusões a gente costuma tirar, o quanto de sofrimento a gente traz para o nosso dia a dia. E eu tô falando numa cena corriqueira e teoricamente bobinha, mas podem ser outras cenas maiores. Mas o quanto a gente sofre simplesmente porque foi tirando conclusões precipitadas, ao invés de conversar, ao invés de perguntar. O texto fala bastante aqui também, especialmente nas nossas relações mais próximas, em que a gente ou a outra pessoa pressupõe que por conviver há muito tempo a gente é obrigado a saber o que o outro está pensando, o que o outro está desejando, e o quanto de desconforto, o quanto de pequenas brigas ou pequenas discussões a gente cria no nosso dia a dia, nas nossas relações mais próximas, simplesmente porque a gente acredita que o outro é obrigado a saber o que a gente está pensando. Eu vou dar um exemplo assim, tá? Não que só mulher faça isso, mas mulher tem muito disso. Porque, sei lá, fisiologicamente, talvez, a mulher seja mais emocional e o homem mais racional. E a mulher tem muito esse hábito de... vamos supor, ela entra em casa e o marido, né, o companheiro, alguém tá em casa, ou um homem na mesma sala, e ela quer que apague a luz, mas ao invés da mulher ser direta e dizer fulano, apaga a luz pra mim, ela vai dizer, nossa, tá muito claro aqui, né? E aí a outra pessoa que não é obrigada a entender o que a gente falou, não vai apagar a luz, porque ela pode até concordar, realmente tá muito claro aqui, ponto. E aí às vezes a gente cria um grande desconforto nessa relação, seja entre colegas, seja entre companheiras, porque a gente não falou o que queria e imagina que o outro tem que saber o que a gente está falando. Então, não tirar conclusões pode evitar bastante transtorno na nossa vida. Pode facilitar os nossos relacionamentos em casa, no trabalho, com os amigos, com os colegas. E pode evitar muito desconforto e sofrimento no nosso dia a dia. E ele diz ainda, tirar conclusões em relacionamentos é pedir problemas. Frequentemente, presumimos que os nossos parceiros sabem o que pensamos e que não temos necessidade de expressar os nossos desejos. É aquilo que nós acabamos de falar. Presumimos que eles irão fazer o que queremos porque nos conhecem muito bem. Se não fizerem o que presumimos que fariam, nos sentimos magoados e ainda dizemos, mas você tinha que saber, você já devia saber, você já me conhece, a gente já convive há tanto tempo. Ou seja, quantos desconfortos, quantos sofrimentos, quantas situações delicadas e desagradáveis a gente cria para a nossa vida, no nosso dia a dia, simplesmente porque a gente deduz as coisas ao invés de perguntar. Simplesmente porque nós supomos as coisas ao invés de questionar. Simplesmente porque a gente acha que o outro tem que saber o que eu quero sem que eu fale. Então, que se a gente conseguir praticar no nosso dia a dia mais esse compromisso, que é não tire conclusões. De novo, nós vamos trazer mais tranquilidade, mais harmonia, mais leveza para qualquer relação, para qualquer situação com pessoas no nosso dia a dia, na nossa vida. E ele continua dizendo, concordamos que não é seguro fazer perguntas. Se as pessoas nos amam, devem saber exatamente o que desejamos e como nos sentimos. Quando acreditamos em algo, presumimos que estamos certos sobre aquilo. Chegamos ao ponto de destruir relacionamentos para defender as nossas posições. Presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós. Quanto desconforto nós causamos para nós e para as outras pessoas no nosso dia a dia,
porque a gente imagina que todo mundo enxerga as coisas da mesma forma que nós, que as pessoas pensam da mesma forma que nós, ou mais ainda, eu diria, porque a gente quer convencer o outro a pensar como a gente, porque nós queremos convencer o outro a enxergar as coisas como nós enxergamos. E eu me coloco nessa lista também, gente. Quanto desconforto eu já causei e ainda causo, porque eu me vejo entrando nesse lugar de... Vou dar um exemplo bem bobo. Algo que alguém posta, por exemplo, sabe? Sei lá, a pessoa põe uma notícia que pra mim aquilo é horrível, que pra mim eu jamais faria aquilo, propagaria uma notícia que pra mim parece desagradável, e aí, sabe quando vem aquela coceira de vontade de comentar um post, por exemplo, pra dizer pra quê? Que desnecessário que você tá falando aí, vamos olhar de outra forma. Ou seja, eu ainda tô querendo entrar na vida do outro, no pensamento do outro, e querer que ele pense como eu. Por que a minha verdade é que é a verdade? Por que a minha certeza é o que é certo? E o quanto de desconforto isso traz pra mim, pra você, porque não é... Às vezes é pro outro, mas na grande maioria das vezes o desconforto continua com a gente. Justamente porque a gente entra nesse lugar de querer convencer e achar que todo mundo tem que pensar como nós. Então, presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós, presumimos que os outros pensam da mesma forma que nós, sentem da mesma forma que nós, julgam como nós julgamos e sofrem como nós sofremos. Também tiramos conclusões sobre nós mesmos e, com isso, criamos um bocado de conflito interior. Você se superestima ou subestima porque não resolveu parar e formular perguntas a si mesmo para depois respondê-las. Quantos de nós, às vezes, quando vai fazer alguma coisa diferente, que para nós é novidade, uma nova habilidade, essa voz que fala não só com o outro, mas que fala com a gente mesmo, que fica aqui tagarelando, diz, melhor você não fazer isso, você não vai dar conta. Ou vai lá mesmo, faz isso sim. E aí depois, às vezes, a gente não dá conta e tudo bem. E aí a mesma voz fala, tá vendo? Nossa, mas não era você que era essa bichona? Não era você que faz tudo, entende? O quanto a gente usa tudo isso com a gente mesmo. O quanto nós muitas vezes nos diminuímos porque nós tiramos conclusões baseadas às vezes no que alguém falou pra nós, porque alguém falou que a gente não era inteligente o suficiente, alguém falou que as coisas pra nós não iam dar certo como a gente gostaria, alguém falou que esse sonho que a gente tem é bobagem, e a gente escutou, tomou como verdade, tomou como pessoal e tirou conclusões de que realmente a pessoa tá certa, ela tem razão, pra mim tudo é difícil, eu realmente não sirvo para isso, esse sonho é muito grande para mim, porque eu não sou inteligente o suficiente, e por aí vai. Quantas vozes a gente costuma ouvir, e quantas dessas vozes nós tomamos como verdade, e quantas delas nós concluímos que se alguém falou isso a nosso respeito, é porque isso é verdade, compramos essa verdade do outro, e deixamos de fazer o que é importante para nós, deixamos de buscar os nossos sonhos, deixamos de buscar o que é importante para nós, porque nós tiramos conclusões baseadas no que o outro falou para nós. Esse é um convite para a gente rever de verdade o que a gente acredita, rever em quem ou em que discursos ou em que palavras nós estamos escolhendo acreditar, tornar verdadeiras e tornar reais no nosso dia a dia. O quanto a gente se trata de verdade com amor, com respeito, o quanto a gente respeita as nossas vontades, os nossos sonhos, ou o quanto nós nos diminuímos para caber no sonho do outro, ou o quanto nós nos diminuímos para caber na verdade do outro, ou o quanto nós nos diminuímos com medo do julgamento do outro. São coisas para nós repensarmos. Porque quanto mais a gente estiver longe desse lugar de julgamento ou do auto-julgamento, quanto mais nós pararmos de ficar
tirando conclusões antes da hora e baseado no que o outro pensa, mais leve, mais harmoniosa vai ser a nossa vida também. Frequentemente, quando você inicia um relacionamento com alguém, precisa justificar porque gosta daquela pessoa. Enxerga apenas o que deseja enxergar e nega que existam características naquela pessoa de que você não gosta em absoluto. Mente para si mesmo a fim de ficar com a razão. Em seguida, passa a tirar conclusões, e uma delas pode ser: o meu amor vai mudar essa pessoa. Quem nunca, gente? Quem nunca? Eu falo por mim. Eu já fui essa pessoa que um dia acreditou que o amor... Não que o amor pode mudar outra pessoa, mas sim também. Mas que a gente é capaz de mudar o outro. A gente só é capaz de mudar a nós mesmos. Ou a gente é capaz de mudar a forma como a gente escolhe enxergar o outro. Mas mudar a outra pessoa só se ela quiser. Porém, isso não é verdade. Seu amor não pode mudar ninguém. Se os outros mudam, é porque desejam mudar, não porque você pode mudá-los. Então, algo acontece entre os dois e você se magoa. Repentinamente, enxerga o que não quis enxergar antes, e amplificado pelo seu veneno emocional. Agora você precisa justificar sua dor emocional e culpa os defeitos por suas escolhas. Quem nunca, gente? A forma de evitar tirar conclusões é fazer perguntas. Se você não compreende, pergunte. Tenha a coragem de perguntar até que as coisas fiquem tão claras quanto possível. E mesmo assim, nunca imagine que sabe tudo o que há para saber numa determinada situação. Uma vez ouvida a resposta, não terá que tirar conclusões, porque saberá a verdade. Se não compreende alguma coisa, é melhor perguntar e saber do que tirar qualquer conclusão. No dia em que você parar de presumir, irá se comunicar com clareza, com pureza, livre de veneno emocional. Sem tirar conclusões, sua palavra se torna impecável. Com clareza de comunicação, todos os seus relacionamentos irão mudar. Não apenas com seu companheiro ou companheira, mas com todos os outros. Não será necessário tirar conclusões, porque tudo se tornará claro. Este, portanto, é o terceiro compromisso. Não tire conclusões. Temos hábitos e rotinas mentais dos quais nem nos damos conta. Normalmente, uma conclusão que a gente tira a respeito de algo está baseado em algo que a gente já viveu, ou já experienciou, ou já viu alguém viver ou experimentar. E a nossa mente, como uma das funções dela é nos proteger, é como se ela fosse procurar lá na nossa HD, né? Como se a nossa cabeça fosse um HD do computador. E quando algo acontece, alguém fala alguma coisa, é como se ela fosse procurar lá na memória. Nossa, um dia que aconteceu algo parecido. E aí ela vai te dar uma resposta baseado nessa informação que ela já vivenciou, que ela experienciou. Ou seja, grande parte das respostas ou da forma como nós agimos ou reagimos hoje em alguma situação está baseada em experiências que são no passado. E quem disse que algo aparentemente desagradável que aconteceu no passado precisa se repetir hoje? Mas a mente tira conclusões baseadas em algo que ela já vivenciou, que ela já experienciou. Então, mais um motivo para a gente não julgar nada, para a gente não concluir nada antes da hora e para que nós tragamos para o nosso dia a dia o hábito de perguntar. Ficou com dúvida? Pergunta. Não entendeu direito por que a pessoa falou assim no assado com você? Pergunta. Não fica simplesmente supondo, porque é o que a lição diz.
o fato da gente ficar supondo as coisas é que traz muita dor, traz muito sofrimento, traz muita desarmonia, traz muito desequilíbrio para as nossas relações com os outros e com a gente. Então que a gente saia desse lugar de achar que sabe tudo, saia desse lugar de achar de concluir que o comportamento do outro significa isso ou aquilo. Que a gente aprenda de verdade a trazer harmonia para as nossas relações, estando conscientes de que se a gente não sabe, a gente tem todo o direito de perguntar, mas também lembrando que o outro também tem todo o direito de não querer responder, mas aí também é a vontade dele, é o que ele acha certo naquele momento, e que a gente não tome de novo, volte para o segundo compromisso se acontecer isso, de entender que não é nada com você, não é nada comigo. Para que a gente não leve nada pro lado pessoal, mas que entenda que aquele é o momento do outro, tá tudo bem. Tornar-se consciente dos hábitos e compreender a importância desse compromisso é o primeiro passo, mas não é o suficiente. A informação ou a ideia é apenas uma semente na sua cabeça. O que realmente faz diferença é a ação. Reafirmar a ação várias vezes fortalece a sua vontade, alimenta a semente e estabelece uma base sólida para que novos hábitos germinem. Se a gente está falando em mudar comportamentos, mudar hábitos, mudar o que o livro chama de compromissos, ou seja, de informações que a gente foi tomando como verdade no nosso dia a dia, nós precisamos não só compreender tudo que a lição ou o compromisso traz para nós, mas agir em direção, praticar, porque nós só conseguimos mudar hábitos praticando novos hábitos. Se a gente só entender, mas não usar, a nossa mente vai de novo nos levar para o mesmo caminho, do julgar, do criticar, do tirar conclusões precipitadas, de não tomar cuidado com as palavras, de não tomar cuidado de não falar a respeito daquilo que a gente não quer para nós. Então, de novo, o convite do compromisso de hoje é: esteja firme em agir dessa maneira. Esteja firme, se isso fizer sentido para você, em criar novos hábitos. Esteja firme no propósito de tornar a sua vida mais leve, mais clara, mais harmoniosa, tanto a sua quanto das pessoas ao seu redor, dos relacionamentos que você tem. E ele termina dizendo assim: quando você transforma todo o seu sonho, porque o livro chama a vida que a gente experimenta aqui enquanto humanos, ele chama de sonho. A mágica acontece em sua vida. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o espírito se move com liberdade através de você. Esse é o caminho para a liberdade pessoal. E aqui nós encerramos o terceiro compromisso. Só recapitulando, o primeiro compromisso: seja impecável com a sua palavra. Fique atento, vigie as palavras que você fala com mais frequência, a forma como você fala a seu respeito, a forma como você fala com o outro. Lembrando que uma palavra mal colocada, uma palavra falada de forma ríspida, pode de verdade atrapalhar a vida do outro, porque a gente não sabe que momento a outra pessoa está e quanto de verdade ela vai tomar naquela palavra que você fala para ela. O quanto a gente precisa estar atento na forma como a gente usa as palavras, no sentido de entender o quanto uma palavra tem poder, e que se eu não quero algo para minha vida, eu não quero que algo aconteça na minha vida, que eu não fale a respeito daquilo que eu não quero. Depois, o segundo compromisso é: não leve nada para o lado pessoal. Então, esse é o nosso treino também, de entender que a opinião do outro é a opinião do outro e você respeita, mas não precisa tomar para si. E da mesma forma, a sua opinião também é sua, e que tudo bem se o outro não concordar com você. E a de hoje, esse nosso terceiro compromisso, perdão, que é: não tire suas conclusões. Então, que a gente ficou com dúvida em algo que aconteceu, a forma como alguém me tratou, falou comigo, não entendeu o que a pessoa quis dizer, não entendeu por que ela te tratou dessa forma ou daquela forma, pergunta
porque a gente pode evitar uma série de sofrimentos, uma série de desconfortos, uma série de mal-entendidos, conversando, trazendo uma comunicação clara na forma como eu falo comigo ou na forma como eu falo com o outro, para que a gente vá cada dia mais trazendo compromissos ou informações ou crenças ou hábitos que nos levem em direção da vida que a gente merece ter. Porque eu e você, nós estamos aqui para sermos felizes. Eu e você, como parte da fonte, como filhos de Deus, como centelhas divinas, como um ser divino, está aqui para ser alegre, para ser harmonioso, para ser feliz. Então que a gente trave com cada um de nós esse compromisso de não julgar, de não levar nada para o pessoal, de cuidar das palavras e de não tomar conclusões precipitadas. E a semana que vem a gente se encontra para falar sobre o 4º e último compromisso. Então, bom treino para mim, bom treino para você, que a gente possa de verdade tornar a nossa vida muito mais leve, muito mais harmoniosa, muito mais tranquila, tomando cuidado com os nossos hábitos, tomando cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, cuidando daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente. Lembrando sempre que nós somos seres espirituais, mas mais que isso, nós somos divinos, que a nossa essência é divina. Então, quanto mais perto do ser que nós somos, nós conseguimos vivenciar ou estar no nosso dia a dia mais leve, mais clara vai ser a nossa vida. Então, um beijo do meu coração pro seu e a gente se encontra pro 4º compromisso na próxima semana. E se você perdeu algum deles, volta no IGTV ou no meu canal do YouTube e lá tem todos esses encontros para que a gente possa ver e rever e criar novos hábitos. Grande beijo.